Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês já observaram que os filhos são bem parecidos com os seus pais biológicos? Isso acontece porque os filhos são gerados a partir das células desses pais. Essas células são chamadas de gametas e na espécie humana esses gametas são o óvulo e o espermatozoide. E hoje a gente vai entender como essas células são originadas por meio de um processo de divisão celular chamado de meiose. Eu acho tão lindo, minha gente, que os gametas funcionam como elos entre as gerações e por meio deles, então, a informação genética vai sendo passada aí dos avós, dos pais, dos filhos. Eu acho isso tão lindo. Enfim, meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Antes de começar esse vídeo, deixa o like, porque ó, essa aula vai ser o quê? Ó, o negócio tá apagado de novo. Mercúrio retrógrado. Deixa o seu like que essa aula vai ser um presente pra você. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo novo toda semana sobre os mais diversos assuntos. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar alguma coisa aqui, sempre que tiver novidade, pra vocês não ficarem por fora de nada deste canal. Tô dramática hoje. O nome meiose vem do grego. Eu acho tão chique falar isso. Onde meiose significa diminuição. A gente vai ver que no final da meiose, o número de cromossomos vai ser reduzido. Mas calma, calma que eu garanto que tudo isso vai fazer sentido. E para vocês entenderem melhor, vamos aos slides. Então já estamos aqui nos slides e vamos começar a nossa aula sobre esse tipo de divisão celular chamada de meiose. Antes da gente começar, a gente precisa relembrar alguns conceitos que são muito importantes, tá? Existem dois tipos celulares, as células diploides e as células haploides. As células diploides são quem? As células do nosso cabelo, nossas células nervosas, as células do estômago, as células que formam tecido no nosso corpo, tá, minha gente? Mais as células germinativas. As células germinativas são aquelas células que vão formar os gametas, ou as células gaméticas, tá? Quem são os gametas? No caso da nossa espécie, o óvulo e o espermatozoide, tá? Então, as células somáticas e germinativas são diploides e as células gaméticas, que é o caso do óvulo e do espermatozoide, são haploides. Mas o que é que significa ser diploide? O que é que significa ser haploide? Diploide significa que tem o quê? Dois cromossomozinhos homólogos. Um que veio do pai biológico e outro que veio da mãe biológica. Então, eles têm genes ali, ó, para as mesmas características, nas mesmas posições. Eles ficam sempre ali aos pares. Já as células haploides, que são os gametas, só vai ter apenas um desses cromossomos, tá? Podia ser o roxo, podia ser o rosa. Quem vai dizer isso? As leis de Mendel, o acaso. Mas não se preocupa que mais pra frente vai ter uma aula só falando disso. Então, minha gente, os gametas, lembrem-se, não vão ter aí parzinhos, tá? Vai ter só um cromossomo, ou do pai ou da mãe. Porque tá ali o quê? Procurando o seu par. Tô tão romântica. As células diploides, né, no nosso caso da espécie humana, elas vão ter o quê? 46 cromossomos e as células haploides vão ter 23 cromossomos. E quando a gente está se referindo às células diploides, a gente usa aqui o 2N e para as células haploides a gente usa o N, tá? Vou deixar uma aula passando aqui em cima, onde eu fiz a revisão disso aqui tudinho, então você assiste lá se tiver com alguma dúvida. E a divisão celular que a gente vai estudar hoje, que é a meiose, ela é responsável por fazer o quê? Os gametas, que são haploides, tá? E existem três tipos de meiose. Existe a meiose zigótica, que ela vai fazer parte ali do ciclo de vida de alguns indivíduos. E nessa meiose é o zigoto que vai se dividir por meiose, tá? Isso pode acontecer em alguns fungos, algas e protozoários. Existe também a meiose espórica, que ela é a meiose que é utilizada para fazer o quê? Esporos. Ela vai ocorrer em algumas algas multicelulares e plantas. E existe a meiose gamética, que é a meiose que vai formar os gametas e que ocorre em nós e nos animais de uma forma geral. E é com foco nessa meiose gamética aí que nós vamos aprender meiose na aula de hoje. Hoje eu tô bem animada. Então, minha gente, tenha em mente aí que é graças à meiose, né, graças a essa meiose gamética, que nós vamos ter os gametas. E são graças, né, aos gametas, no caso, graças à meiose, que nós vamos ter o processo de reprodução sexuada. Então, vocês conseguem entender a importância da meiose? Você tá aqui porque
a meiose existe. Mas a meiose é muito mais importante do que a sua existência. Não, pera. Mas qual a importância geral aí da meiose, tá? Ela é o processo que vai formar os gametas haploides e é graças à meiose que ocorre a manutenção do número cromossômico da espécie. Por quê, minha gente? A meiose, como a gente viu, vai formar células haploides. Então, vai formar ali células com número cromossômico reduzido, né? A gente viu que as células diploides tinham 46 cromossomos e aqui reduziu para metade. Tanto o óvulo como o espermatozoide vão ter 23. Mas por que reduziu, Thaís? Porque, pensa comigo, o óvulo vai se juntar ao espermatozoide para formar um novo ser. Então, 23 mais 23 é igual a 46. Então, assim, a gente consegue manter o número cromossômico da espécie humana, que é 46. Porque, é como eu sempre digo, né? Aqui não é nenhuma bagunça. Se fosse 46 mais 46, ia dar números que só iam aumentando, aumentando, aumentando. Não ia fazer sentido, né? Então, para manter esse nosso número cromossômico, que é de 46 cromossomos, o óvulo e o espermatozoide vão ter o quê? Apenas metade. Para na hora que eles se juntarem, ó, o zigotinho ter ali 46 e fazer suas divisões normal. Seguir o baile aí. Mas vamos agora ter uma visão geral aqui, ó, do processo de meiose. O processo de meiose também vai ter uma interfase antes, tá? Que nem o de mitose. Porque o DNA precisa se duplicar, né? Vai passar ali por uma divisão, então não quero dividir o que é meu, vou duplicar para assim poder dividir. Então vou botar aqui o laser para facilitar o entendimento de vocês, ó. A gente tem uma célula aqui diploide, tá, minha gente? Pode ver que tem um cromossomo rosa e outro azul. Não importa se esse cromossomo é simples ou se esse cromossomo tem duas cromátides. É uma célula diploide. Essa célula entrou em interfase e o que é que a interfase faz? Duplica ali o DNA, né? Então, ó, a gente vai ter o quê? Continua tendo um cromossomo rosa e o cromossomo azul, só que agora eles estão duplicados. O rosa tem duas cromátides e o azul tem duas cromátides, tá? Aqui uma célula diploide, aqui também uma célula diploide. Só que aqui a gente vai ter o quê? Uma quantidade de DNA, duas quantidades de DNA, que a gente vai ter uma, duas, três, quatro, porque fez o quê? Duplicou. Aqui é um cromossomo simples, aqui já é um cromossomo que tem o quê? Duas cromátides irmãs, tá? Mas o que tem aqui é igual ao que tem aqui, tá? A gente só duplicou, por isso que tá de rosinha. Então, beleza, né? O DNA já está duplicado, a célula já está pronta para sofrer o processo de meiose. A meiose, minha gente, é dividida em duas fases, tá? Temos a meiose 1. Nessa meiose 1, o que é que vai acontecer? Ó? A célula aqui era diploide e ela passa a ser o quê? Haploide. Tinham dois cromossomos e agora só vai ter um. Não importa se é simples ou se está com duas cromátides, viu? Presta atenção. E aí, logo depois vai passar pelo processo de meiose 2, tá, minha gente? Que a célula vai ter o quê? Um cromossomo, né? E vai continuar tendo um cromossomo, tá? E mais pra frente vocês vão entender por que esse azul tá com um pedaço rosa, por que esse rosa tá com um pedaço azul. Calma, calma que tudo vai fazer sentido. Então, a primeira fase da meiose, ela é dita como meiose reducional, porque reduziu o número de cromossomos, né? Era uma célula diploide e virou uma célula haploide. Já a meiose 2, ela é dita como... Por que eu tô falando assim? Ela é chamada de meiose equacional, porque nós tínhamos o quê? Uma célulazinha aqui com um cromossomo haploide e surgiu aqui duas célulazinhas, cada uma com um cromossomo haploide. E é isso, vida que segue. Então, só fazendo um resumão geral, tá? A célula passou aqui pelo seu GLAW-up, tá? Multiplicou ali o seu DNA, já estava pronto para se dividir. Era uma célula diploide, se tornou uma célula haploide na primeira divisão da meiose e continuou sendo haploide na segunda divisão da meiose, tá? E do mesmo jeito da mitose, aqui a gente também vai ter as fases da meiose, tá? Mas não se preocupa que, graças a Deus, colocaram ali os mesmos nomes. Nós temos a meiose 1 e a meiose 2, tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. E já prepara aí para tirar o print. Como nós podemos perceber aqui, ó, a prófase 1, ela vai ser composta por 5 fases. Mas, Thaís, pela misericórdia, já vem 5 fases aí. Mas calma, gente. Eu fiz um macetinho quando eu tava lá no... eu e minhas histórias. Quando eu tava lá no terceiro ano do ensino médio, né? Que eu tava até com meu amigo PA. Sim, vou te expor. Eu olhei para ele, olhei pro quadro e falei bem assim, olha, isso forma uma frasezinha, levei 0 porque dei dedo. Mas enfim, minha gente, não vão contar pros pais de vocês que eu ensinei isso a vocês, tá? Só memoriza na hora da prova. Isso ficou tão na minha mente, minha gente, que eu esqueci de estudar esse assunto para uma prova, e aí na hora que eu vi esse assunto eu lembrei do levei 0 porque dei dedo. Funciona. Essa fase aqui de prófase 1 da meiose 1 é a frase...
É a fase mais longa, minha gente. É tão longa que dividiram aqui, ó, em mais subfases. Mas vamos entender o que é cada uma. Vocês vão ver que é super facinho. Vocês vão ver que isso daqui é como se fosse um encontro no cinema. Então, DJ, som na caixa. Vamos imaginar então, tá, que o cromossomo homólogo do pai marcou um encontro com o cromossomo homólogo da mãe, tá? Tava ali querendo conhecer melhor o seu pazinho, por onde for, quero ser seu pai. Então a primeira fase é o leptóteno, tá? Onde eles decidiram ir ao cinema assistir um filme. Então eles precisam o quê? Dar o seu glow up, né? Precisa se arrumar. Então nessa fase aqui, ó, os cromossomos ainda estão ali descondensadozinhos, porque eles vão começar a se arrumar para se encontrar, tá? Então, essa fase é marcada pelo começo da condensação. Então, pensa assim, os cromossomos estão começando a se arrumar para ir até o encontro. Aí pronto, na fase de zigótenos, eles já estão um pouco mais condensados, chegaram no cinema, no escurinho do cinema. Aí aquele momento que eles pensam assim, e se eu der um toquezinho aqui, se eu pegar aqui na mão, o que é que vai acontecer? Eu sou muito besta. É verdade. Aqui, minha gente, já começa o clima de romance, tá? E os cromossomos já encostaram ali um no outro e tocaram ali um na mão do outro. E esse toquezinho é chamado de complexo sinaptonêmico. É onde ocorre, então, a sinapse. Então, a sinapse é onde os cromossomos, ó, tocaram ali um no outro para começar a se conhecer melhor. Aí no paquítano, minha gente, eles já estão tão próximos, mas tão próximos, né? Cola teu corpo no meu. Eles já estão tão próximos que a gente enxerga eles como um só. Ai, minha gente, que aula romântica, não é mesmo? E por eles parecerem um só, eles são chamados de bivalente ou de trétade. Porque quando a gente olha, aí a gente vê como se fosse um cromossomo só, tendo 4 patinhas. Patinhas não, que não são animais, né? Mas vocês entenderam. Aqui na fase do paquítano, minha gente, o amor deles é tão forte, que eles falam assim: e se eu te der meu coração, você me dá o seu? Então eles decidem trocar genes para deixar ali uma marca um no outro. E essa troca de genes entre os cromossomos homólogos é chamada de crossing over ou de permutação. Aqui, na verdade, eles esqueceram quanto tacaram o ingresso do cinema e decidiram parar de assistir ao filme. Lembrando que aqui é um filme mesmo, tá? Não é golpe não, né? Vamos ali em casa assistir um Netflix. Sei. E esse processo de crossing over, de permutação, minha gente, é extremamente importante, porque ele gera a variabilidade genética. Como assim? Vamos pensar aí. Um cromossomo veio da nossa mãe biológica e um do nosso pai biológico. Vamos supor que nossa mãe só tem ali genes dominantes e que nosso pai só tenha genes recessivos. Então, eles trocando esses genes, o cromossomo que veio da nossa mãe passa a ter uns genes recessivos, 1, 2 ou 3, e o do nosso pai passa a ter 1, 2 ou 3 genes dominantes. É como dizem, né? O amor muda as pessoas. Esse é um dos tipos de recombinação gênica, tá? Lá na aula que eu for pegar e explicar a meiose relacionada ali com as leis de Mendel, vocês vão entender isso melhor. E lembrando, minha gente, que aqui eu estou falando de cromossomos homólogos, tá? Aqui na fase de diplóteno, nós vamos começar a conhecer o lado feio do amor. Sabe quando você tem uma troca muito grande com alguém, mas por algum motivo não dá certo? É mais ou menos o que acontece aqui nos cromossomos depois do crossing over. Eles entram ali, ó, em repulsão. Tomaram um ranço um do outro, acenderam as luzes do cinema, eles olharam assim um pro outro e falaram: não foi isso que eu pedia. Simplesmente o complexo sinaptonêmico se desintegra e eles começam a se afastar. Mas não adianta, né, minha gente? Quando a gente tem uma troca muito grande com alguém, sempre fica algum resquício. E esses locais que vão ficar os resquícios, que a gente consegue ver ali, que são os pontos do crossing over, são chamados de quiasmas. Então, o lugar ali que eles tiveram uma troca maior, vai ficar marcado. Vai ficar marcado para sempre. Isso parece a vida real. Só que na vida real, geralmente só fica marcado em um, né? Aqui fica marcado nos dois. Então, minha gente, sempre que vocês verem um quiasma, vocês já sabem, tá? Os pontos que ocorreram aqui, os quiasmas, são os locais que ocorreram o quê? O crossing over, que ocorreram ali uma troca de gene entre os cromossomos homólogos, tá? E para finalizar aqui, ó, na diacinese, eles já, ó, cada um no seu quadrado. Não deu muito certo, o ranço foi instalado. Mas, como eu disse, né? Sempre ficam marcas, o amor deixa marcas. Então, esse cromossomo rosa, ó, vai ter aqui, ó, pontinhos azuis, que significa o quê? Que esses genes aqui, ó, vieram do cromossomo homólogo azul. E esse cromossomo azul vão ter o quê? Vão ter
como se fosse 2. Vai ter o quê? 2 pontinhos rosa, que é o lugar aqui, ó, que ele pegou os genes do cromossomo rosinha, né, que é o seu homólogo. Então, esses pontozinhos aqui, que eu mostrei lá naquela imagem no início da aula, é o quê? O crossing over, que gera o quê? A variabilidade genética. Isso é muito top. Aí, beleza, né, minha gente? Eles começam a se separar, né? Já acabou o lance, não deu muito certo, mas eles já estavam arrumados, já estavam fora de casa, né? Então, eles permanecem condensados. E aqui vai ocorrer o que ocorreria, né, numa prófase normal. Numa prófase lá, não que essa não seja normal, Thaís. Vai ocorrer o que ocorreria numa prófase sem ter esses 5 eventos. O quê? Nucleolo e carioteca começam a desaparecer, os centríolos começam a migrar e as fibras do fuso começam ali a se formar. E assim começa o quê? A metáfase, tá? Na metáfase, esses cromossomos homólogos vão estar lado a lado, né? Não vão estar mais juntos, não, mas vão estar lado a lado, porque a vida é assim. Às vezes ele bota para ficar do lado de uma pessoa que você não quer. Essa aula tá parecendo direta, mas eu juro que não é, não. Então, eles vão ficar lado a lado ali na placa equatorial e ligados às fibras do fuso. Lembra, minha gente? Sempre que tem metáfase é porque eles estão ali no meio. Só que dessa vez, em vez de estar um embaixo, assim, um em cima do outro, como se fosse uma filinha, vai estar um do lado do outro. Um homólogo do lado do seu homólogo. Cada um no seu quadrado. E aí começa a anáfase, tá? Os cromossomos homólogos, então, são puxados para os polos opostos da célula. Lá na mitose, a gente viu que as cromátides irmãs eram puxadas. Aqui já vão ser o quê? Os cromossomos, tá? E aí vem a telófase, tá, minha gente? Sempre vai ser o quê? O contrário da prófase. Só que não vai ter aquele lance do cinema, não, tá? Esquece isso. Já foi, já acabou. Aqui os cromossomos começam a se descondensar. O nucleolo carioteca fala assim, tá na hora da gente voltar. E o fuso começa a se desintegrar, tá? E ocorre a citocinese também, que é a divisão do citoplasma. Então, minha gente, recapitulando, a gente tinha uma célula que estava assim e gerou 2 células assim. Uma célula diploide gerou 2 células haploides. Por isso que a meiose 1 é dita como reducional. Bom, gente, então vocês devem estar pensando, pô, tá, stop, aprendi meiose 1, mas o problema é que vem o quê? Meiose 2 aí. Vou ter que aprender mais coisa. Não, minha gente, não vai. Se você aprendeu mitose, fica tranquilo que meiose 2 e mitose é praticamente a mesma coisa, tá? Mas vamos relembrar aqui o que acontece? Bom, a gente na prófase 2 vai acontecer o quê? Cromossomos voltam a se condensar, nucleolo e carioteca, ó, percebem que não são mais bem-vindos ali naquele momento e chispam, e as fibras do fuso começam a se formar. Na metáfase 2, os cromossomos já estão na placa equatorial, e aqui as cromátides irmãs é que são ligadas às fibras do fuso, tá, minha gente? Então, ó, os cromossomos vão estar assim, que nem na mitose, um embaixo do outro. E lembrando que aqui são os cromossomos não homólogos, tá, minha gente? Os homólogos já se separaram. Eu só trouxe esse rosa aí pra vocês verem que vai ficar um embaixo do outro, mas esses cromossomos não são homólogos. É como se fosse o cromossomo 7 e o cromossomo 8 ali, tá? Não tem crossover entre eles, não tem nada, rola nada. Já na anáfase 2, as cromátides irmãs é quem são puxadas para os polos opostos da célula. Ou seja, lá na meiose 1 eram os cromossomos homólogos. Aqui vão ser o quê? As cromátides irmãs, tá? Como tá mostrando aí o desenho. E para finalizar, nós temos a telófase, os cromossomos voltam a se descondensar, nucleolo e carioteca falam todo de volta, galera. E as fibras do fuso começam a se desintegrar. Então, minha gente, eu fiz esse desenho aqui, ó, só para explicar mais uma vez para vocês fixarem direitinho, tá? Fixarem não, vão aprender. Aqui nós temos a intéfase, tá? O glow-up da célula, que ela vai o quê? Duplicar o seu DNA, que é uma célula diploide. Ela segue sendo diploide, mas tem mais quantidade de DNA. Ó, tá luxando aí DNA. E na meiose 1, né, ocorre o crossing over e também a separação dos cromossomos homólogos. Então, por isso que o quê? Que aqui nós temos um rosinha com um pedacinho de azul e um azulzinho com um pedacinho de rosa. Thaís, mas lá você botou que trocou 2 pedaços. Mas a gente pode trocar 1, 2, 3. Eu botei isso para vocês verem mesmo, tá? Que pode trocar 1 ou mais genes. E aqui nós já vamos ter o quê? Uma célula haploide. Thaís, mas eu tô vendo 2 cromossomos. Vocês estão vendo 2 cromátides irmãs. Vão assistir a aula de cromossomos. E aí, por fim, nós temos a meiose 2, ó, que as cromátides irmãs são puxadas. E nós temos 2 células haploides daqui e 2 células haploides daqui, tá, minha gente? E aí, como vocês podem perceber, é por isso que o crossing over causa variabilidade genética. Porque eu poderia ter só 2 rosinhas aqui, mas eu tenho um rosinha com um pedacinho azul. Já é diferente, né? Do mesmo jeito daqui, eu podia ter 2 azulzinhos aqui, mas eu tenho o quê? Um azulzinho com um pedacinho rosa, já fica diferente, né? E na aula de Mendel, tá, que eu vou dar explicando, relacionando as leis de Mendel com a meiose, vocês vão entender melhor
isso da variabilidade e da recombinação gênica. E mais pra frente também vai ter uma aula, tá? Diferenciando ali a meiose da mitose, né? A mitose da meiose 2, que eu sei que tem muita gente que confunde, tá? Quando tem lá os cromossomos, pra você dizer se é mitose ou se é meiose 2. Então, eu vou trazer aqui alguns exercícios, tá? Pra esse vídeo não ficar infinito, não vou botar tudo nessa aula. Mas foi essa aula de hoje, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro aí super divertido. Vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2, 1. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi bem animada, né? É isso, um beijo. Ficou alguma dúvida? Comenta aí embaixo. Outro beijo, porque eu dei um beijo antes da hora de dar um beijo. E é isso, um beijo, tchau. Tchau. Eu dei tchau 300 vezes, enfim. E as células gaméticas, né, que no caso é o óvulo e o espermatozoide, são haploides. Então, minha gente, tenham em mente que o processo de meiose é o processo que... possibilita a reprodução sexuada. É por meio da meiose, então, que nós vamos ter ali os gametas, então, para fazer ali um... O que eu tô falando? E por eles parecerem um só, eles são chamados de bivalente ou de trétade. Simplesmente o complexo sinaptonêmico se desintegra. E ocorre